é o primeiro astronauta brasileiro, meu companheiro de armas, porque também foi da Força Aérea Brasileira, e ele também, e companheiro desse programa também, que é Marcos Pontes. Prazer em vê-lo. Como é que você está, Marcos? Você está bom, meu irmão? Prazer. Eu te falei em off que você nunca vem com um macacão. Sempre vem com aquela camisa bonita e tal. Senta ali, querido. Vamos trocar uma ideia. Não é bacana esse macacão? Você sabe que eu trouxe muita coisa da FAB, né? Da Força Aérea, da Escola Aeronáutica. Macacão, casaco de voo, um monte de... Adoro. Sou vibrador. Né? Sou fabiano até a raiz dos cabelos. É bom, tem aquele negócio do voo aqui. Aerococcus. Aerococcus é uma bactéria que não existe nenhum antibiótico para resolver. Tem jeito. Marcos, uma coisa que eu gostaria que todo mundo que está nos vendo agora soubesse, que você é mestre em engenharia de sistemas. Isso. Quer dizer, é uma formação acadêmica de primeira grandeza, engenheiro aeronáutico. Pelo amor de Deus, que era o sonho de quase todos nós, né, na Força Aérea. Piloto de teste de aeronave, que aí quando a gente começa a voar, quando eu comecei a voar o T-21, eu disse, quero ser piloto de teste. Aquela coisa, você conseguiu nos vingar. E astronauta profissional, isso não tem sentido. Você tem quantas horas de voo em tudo? Olha, eu devo ter umas 2.400 horas de voo. Em quantos tipos de equipamento? 25, 27, por aí, assim. Meu Deus. E tem gente que fala, pergunta a ele, eu vou perguntar. Você já viu algum objeto sinistro no céu? Olha, teve uma vez que aconteceu o seguinte, vou contar uma historinha aqui, né? Conta. Eu estava fazendo um voo lá em São José dos Campos como piloto de testes, um treinamento com um T-27, vindo de Guaratinguetá, eu tinha feito uns procedimentos em Guaratinguetá à noite e voltando para pousar em São José dos Campos. E a torre me falou, olha, você tem combustível? Sobrando, eu falei, tenho. Então, está vendo uma luz em cima das montanhas, na direção de Bragança? Sim, estou vendo. Pois é, ela está ali há um bom tempo, eu queria que você fosse para lá para dar uma investigada. Eu fiz a curva para aquela direção, tinha uma luz realmente, e eu continuei voando naquela direção, mas como é um avião sem radar, sem nada, eu falei, olha, tá que distância? Continua na mesma distância de você, ou seja, ia afastando junto comigo. Aí quando chegou mais ou menos perto de Bragança ali, eu falei, ó, o combustível está mais baixo, eu retornei, pousei. Quando eu pousei já não estava mais lá a luz, então pode ser um evento natural ou não. Eu tenho um pouco de... Eu sou apaixonado por astronomia, estudo astronomia desde garoto, sou aviador, mas tenho muita resistência em acreditar nessas coisas. Eu também. Bom, enfim, você trabalhou durante um tempo grande lá na NASA, em funções que eu diria bastante importantes. Uma delas foi auxiliar na investigação do acidente daquela espaçonave do Columbia. Em 2003, morreram 7. Foi uma tragédia, eu chorei com aquele negócio. Aquilo apertou meu coração, né? E esse acidente, na verdade, deve ter levado a uma reformulação do programa espacial. Teve. Uma coisa pavorosa. Esse acidente aconteceu durante a reentrada do ônibus espacial Columbia. Inclusive, todos eles eram amigos meus. E o meu chefe direto, que era o Mike Anderson, ele estava a bordo dessa missão. Isso porque houve durante a decolagem teve uma soltura de uma parte da proteção térmica do tanque externo. Sim. Bateu no bordo de ataque da asa esquerda e fez um pequeno rasgo na proteção térmica. E durante a reentrada entrou plasma por ali e que no final acabou causando a destruição do veículo no aquecimento aerodinâmico da reentrada. Mas eu participei dessa investigação, eu trabalho com segurança operacional desde 1987, faz quase 30 anos com isso. E realmente é um negócio muito, muito triste. Depois desse acidente, tivemos 2 anos e meio praticamente de investigação e depois uma série de mudanças. Uma delas, e talvez a mais drástica, foi a determinação do Congresso americano da parada do programa dos ônibus espaciais e a substituição por outros veículos, que seria inicialmente um para pessoas e um para carga, como a Rússia faz. E depois isso foi modificado novamente em 2008, né, que foi passado essa parte para o sistema privado, vamos dizer, para empresas privadas. Foi quando a SpaceX, a Boeing entraram com esses projetos que hoje estão despontando por aí. É porque, claro, são raríssimos os acidentes aeroespaciais. Mas que é perigoso, Marcos? As espaçonaves, a gente trabalha com
dentro de uma faixa muito apertada, né, em termos de sistemas. O que eu quero dizer com isso é que as condições são muito hostis lá fora, em termos de velocidade, aceleração, estresse na estrutura do veículo, as condições que os motores operam. E isso leva, em termos de sistema só, sem considerar agentes externos, em termos de sistema para o ônibus espacial, a razão de acidente crítico, ou seja, fatal, é de 1 por 400, ou seja, cada 400 voos, pela estatística, é previsto acontecer um acidente fatal. Em termos de aviação civil, o previsto para sistemas críticos é 1 em 10 a 12, ou seja, 1 sobre 1 com 12 zeros lá. Então é um número gigantesco, né? A possibilidade de ter um acidente na aviação civil, de um avião comercial, é muito, mas muito mais baixo do que ali. Bom, eu estava conversando em off com você, há exatos 10 anos você realizou a primeira missão espacial brasileira tripulada da história do Brasil, né? Que foi a missão Centenário, em que você permaneceu no espaço por 10 dias. Você não sabe como eu, imagina, vibrador como eu sou, como eu vibrei com você lá em cima, viu? Como é que foi a sua rotina? Completamente diferente. Olha lá, olha o take-off. A decolagem do ônibus espacial ali. Olha, a rotina no espaço ela é corrida. Eu sou chamado especialista de missão, né, que é um astronauta NASA, responsável por manutenção da espaçonave no espaço. Então, a principal função a bordo é manter os sistemas funcionando, fazer a parte de manutenção, montagem, reconfiguração de sistemas. Então, tudo isso está dentro do meu escopo. E como parte secundária, são realizar experimentos. A estação espacial ela é um laboratório, então, quando a gente tem dentro da nossa rotina também realizar esses experimentos. E é tudo muito corrido dentro da estação. Você tem de 6 a 8 horas para dormir, o restante do dia você está literalmente voando de um lado para o outro com equipamento, monta aqui, monta lá, é contado por minuto, né? Então você nem vê o tempo passar, passa assim no instante. Barbaridade. Bom, depois de 10 anos, né, dessa conquista, né, que você foi protagonista, a sua conquista brasileira ao espaço, que balanço você poderia fazer do programa espacial da gente? Eu sei que nós estamos lá para trás e tudo, mas dá para fazer um balancinho? Olha, uma coisa que pouca gente sabe, que o Brasil foi um dos primeiros países que começou a desenvolver um programa espacial lá na década de 1960, né? E através da Força Aérea e o Exército na época, e depois o programa, a partir de 1995, a criação da Agência Espacial Brasileira passou a ser um programa civil também, completamente civil. É importante ressaltar isso, porque algumas pessoas associam muito o programa espacial com a área militar. E não é, o programa espacial ele é civil, tanto que a carreira de astronauta é uma carreira civil, não é militar. É bom que se fale isso, porque pouca gente sabe dessa história. Associa muito com a carreira militar, mas não é uma carreira civil e o programa é civil com finalidades pacíficas. A gente tem lutado dentro de algumas áreas, por exemplo, são a fabricação, lançamento e operação de satélites, os foguetes lançadores de satélites e as bases de lançamento. Com relação Mas o que é importante é aquela de Alcântara só, né? A de Natal, ela foi basicamente tomada, vamos dizer, a cidade chegou muito próximo. Então, hoje em dia é usada mais para telemetria e a parte de treinamento só. Agora, a Alcântara, ela está numa posição estrategicamente ótima com relação a lançamentos, em relação à economia de combustível, uma série de coisas. Porém, a questão operacional dali, a gente teve muito problema com quilombolas e outras coisas dentro da área operacional também. Sim. E o acidente que nós tivemos em Alcântara em 2003, que aquilo teve muito tempo para se voltar em operação, mais de 2 anos ali de espera. E com isso, ela perdeu o trem, vamos dizer, da história. O que acontece é que Kennedy Space Center hoje, lá da NASA, que fazia o recolhimento, a manutenção e o lançamento de ônibus espaciais, está se tornando cada vez mais aquilo que a gente queria fazer com Alcântara, uma base de lançamento comercial. E a Alcântara tem tudo para ser ótimo nisso, mas precisa de mais investimento e precisa de uma maior constância nos projetos, né, dentro disso. A parte de satélites, a gente tem satélites de sucesso com a China, são os satélites de observação da Terra, e alguns outros projetos agora mais atuais, como um satélite de comunicações, mas ainda o Brasil poderia fazer mais. A gente tem o LIT, por exemplo, um laboratório de integração e testes no INPE, que é onde uma categoria 1, vamos dizer assim, dentro dos programas espaciais, mas precisa ser utilizado mais, vamos dizer, dentro desse contexto. E com relação a lançadores, o VLS a gente teve
2 problemas e agora o projeto tem sido completamente modificado e a gente espera ter foguetes de propelente líquido. O investimento do Programa Espacial Brasileiro não dá nem para começar a comparar com o investimento da NASA, nem com a China e nem com o Japão e outros países como isso. Como o Brasil poderia estar mais próximo deles, mas vamos esperar que as nossas autoridades percebam a importância de ciência e tecnologia de um programa espacial forte para um país como o nosso. Esperar sentados, naturalmente. Marcos, obrigado mais uma vez por ter vindo. Marcos Pontes, nosso companheiro. Deixa eu mostrar aqui, o que você trouxe aí? Eu trouxe aqui, isso aqui é um livro, lançamento agora desse ano, que tem os meus diários lá, que bacana, aqui, ó. Lá de Moscou, né, e da Estação Espacial, presente aí para você. Obrigado. E esse ano de comemoração do 10º aniversário da missão, tá aqui para você também uma camiseta lá do aniversário da missão que a gente fez lá em Bauru, esse evento com 35 mil pessoas, aqui, né? Pra comemorar lá. A tio Rony, astronauta aí. Obrigado, querido. Isso daqui, ó, isso aí também é da comemoração lá. E ela veio aqui, a Ellen é uma amiga minha, astronauta também, tá, que veio. A coleção completa lá no ar, olha lá. Ali, ó, bacana. Obrigado, Marcos. Olha, eu que agradeço. Obrigado por ter vindo, querido. Bom. Não espace tanto essa tua vinda aqui, viu? Eu vim mais vezes. Vamos voar junto também. Vamos? A hora que você quiser. Estou aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado.